Olá, tudo bem com você? Eu estou feliz e animado e hoje muito motivado ao encerrar esta série sobre economia comportamental, quando tivemos aqui as especialistas da empresa 3, que é especializada em desenvolvimento humano. Elas nos trouxeram aqui informações belíssimas, muita inspiração sobre crenças sobre o dinheiro, sobre como nós devemos agir ao aplicar os nossos recursos, ao realizar o nosso consumo. Falamos de criatividade e hoje eu tenho a satisfação de tê-las aqui novamente, todas juntas, a Jéssica, a Paula, a Val, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Foi uma alegria muito grande tê-las aqui. Se você perdeu os programas que nós tivemos esse mês, acesse o nosso site novotempo.com/saldoextra. Também você pode nos acompanhar no YouTube, faça sua inscrição no nosso canal e você vai acompanhar todos os nossos conteúdos. Nós falamos muito de comportamento, de atitude, de escrever uma nova história e isto pode ser possível sim. E nós vamos terminar esta série em que falamos desses assuntos tão interessantes, não é, meninas? Falando sobre prosperidade. É sim, nós podemos ser prósperos. Prósperos nas nossas relações interpessoais, na nossa relação conjugal, prósperos no nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo, e é possível também ser próspero na vida financeira, tendo a perspectiva e a visão correta a respeito deste assunto. Por isso eu quero já jogar aqui a primeira pergunta, e eu vou me dirigir a Jéssica. Jéssica, a minha pergunta é possível combinar as duas palavras, prosperidade e felicidade? Será que prosperidade é sinônimo de felicidade? É sinônimo não, mas andam juntas, elas podem sim se ligar, né? Porque a prosperidade é a gente buscar algo a mais, sempre ter uma ligação a mais daquilo que a gente já faz, né? Sair do que é nosso conhecido, do dia a dia e prosperizar novamente, né? E em busca daquilo do fora, em busca daquilo além da gente conhecido. A gente fala muito aqui que é possível ser feliz sim, mas eu acho que esta felicidade passa por atitudes corretas. Claro. Nós somos influenciados de várias formas, não é, Val? São notícias que vêm de todo lado, que podem fazer com que o nosso humor mude, pode fazer com que nós fiquemos desanimados. Como nós tratarmos isso? Porque os noticiários, eles focam, infelizmente, nas más notícias. A gente sabe disso. Às vezes até um sensacionalismo muito grande. Como é que eu posso filtrar tudo isso e não deixar, Val, que isso influencie na minha vida? Essa é uma pergunta ótima, porque está na nossa mão escolher o que entra na nossa cabeça, o que entra na nossa vida, o que entra no nosso meio, na nossa família. Então, assim, nós temos como atitude, a gente simplesmente não assiste. A gente muda de canal, a gente, claro, não tem como a gente ficar alienado. Então, como que a gente faz? A gente busca na internet, vê algum jornal, lê revista, mas escolho, filtro o que eu quero ver. E além de filtrar o que eu quero ver, eu filtro dentro de mim aquilo do modo que chega. Porque, claro, se você fica só recebendo notícia ruim, se você só fica se ligando a pessoas baixo astral, gente que está sempre ali reclamando da vida, ó dia, ó mês, ó azar, naturalmente, aquela nuvem negra que está em cima da cabeça daquela pessoa, porque a gente sabe que a nossa energia atrai, né? Então, se eu estou ali baixo astral, eu vou atrair gente baixo astral e vai ficar aquele grupo ali do nada dar certo. E aí, para a gente mudar isso, se eu não quero uma vida assim, se eu quero uma vida próspera e feliz, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me ligar a pessoas prósperas e felizes. Então, se eu ligar o jornal lá, tem jornais que a gente liga sangra, né? Sofre, lágrimas. Então, o que eu faço? Desligo aquele, mudo para um lugar onde realmente eu ouço alguma coisa que tem um conteúdo relevante, que vá me informar, mas também vai me mostrar que existe um lado positivo, que existe um lado bom. Uma vez eu escutei falando que uma pessoa, um apresentador de TV fala que ele não consegue passar notícias boas porque isso não vende. E até que ponto a televisão ou a mídia e tal vai ter um papel de só vender e informar? Então, tá bom, é o papel da televisão em algumas escolhas, vender alguma coisa, é meu papel escolher o que eu vou ver. Então, a hora que eu quero trocar o canal, ou desligar a TV, ou assistir um programa educativo, um programa que vai me levar. Aqui, ó, a gente está falando de dinheiro de uma forma leve, linkando com amor, com atitude positiva, com um olhar de bem com a vida, com a prosperidade. Então, assim, tem muita possibilidade de você fazer isso bem, só que a escolha é nossa, o filtro é nosso, né? Paula, nós falamos um pouquinho aqui, a gente discutiu isso também com a Jéssica, com a Val aqui, sobre comportamento, atitude, mas nós falamos bastante sobre consumo aqui, né? Atitude correta, etc.
De que forma eu posso traduzir isto em passos construtivos para a minha vida? Aplicar o dinheiro da forma certa, onde eu devo priorizar o investimento, os recursos que eu tenho para que esta felicidade e prosperidade, elas possam ser uma realidade na minha vida e na vida da minha família. Perfeito. Bom, a prosperidade é uma continuidade. Eu acredito que ser próspero é você sempre se manter, como a Jéssica falou, em constante evolução. Então, ela não acaba. Então, não vai chegar um momento que você vai falar, agora eu estou próspera, eu não quero mais nada da vida. O que a gente faz é sempre fazer esse movimento ser contínuo. Então, o que eu acredito? A prosperidade vai depender, lógico, de tudo que a gente já falou nessa série toda, que são as questões dos nossos comportamentos, dos nossos valores, da gente se conhecer, saber o que é importante para a nossa vida. Porque, a partir disso, quando eu for fazer os meus investimentos, eu tenho que ter essa noção clara de quem eu sou, de onde eu quero chegar e de como esse recurso, como a questão financeira pode ser a energia que vai movimentar esse meu processo. E aí sim escolher, bom, então agora vai ser o momento de eu priorizar um investimento dentro de uma parte da minha educação, porque eu vou aprender a fazer de uma forma diferente para poder novamente entrar num ciclo positivo que sempre, é o que a gente chama até de investimento que você não é ativo, é um investimento passivo, porque você faz aquilo naturalmente gera recursos para você. Então, a educação é um deles. Mas, além disso, investimento em viagens e cultura, em você buscar novos atrativos para a sua vida, em você aumentar o que a gente chama de mindset, que é a nossa mente, a criatividade da nossa mente. É você ter uma mente próspera, porque a prosperidade não é só financeira. Isso a gente sempre fala muito nos nossos treinamentos. A prosperidade é a nossa capacidade de fazer mais na nossa relação, na nossa vida, no nosso estudo e colocar muito amor, muita paixão e muita verdade onde quer que você vá. Então, a gente tem que aplicar isso todos os dias. E aí sim, você pode investir nos investimentos financeiros, óbvio, que vão te ajudar a trazer essa renda passiva de alguma forma, né? Investimento tem a ver com renda passiva, mas muito no intuito de você investir também em você. O que me abre a mente para ter cada vez mais qualidade de vida, uma mente poderosa, crenças que são fortalecedoras, que me ajudam a ir além. Então, é nesse sentido que a gente sempre investe. Agora, vamos abordar um pouquinho mais falando de referências. Por que eu digo isso? Porque a mídia, de uma forma geral, dá muito destaque às celebridades. É o jogador de futebol bem-sucedido, é aquele empresário bem-sucedido, é aquela cantora bem-sucedida. E nós vemos até uma atração, principalmente pelos jovens, por estas celebridades. Jéssica, até que ponto isso pode fazer mal para a nossa vida? Porque eu entendo que prosperidade, ela pode estar associada àquilo que eu quero, não àquilo que os outros querem que eu seja. Ou seja, que papel os sonhos, por exemplo, na minha vida, que referência eu devo buscar, como eu posso definir a prosperidade na minha vida de tal maneira que ela seja feliz? Talvez a pessoa não vai ser o Neymar da vida, ou talvez não vai ser aquela cantora, aquele cantor tão famoso, mas ele pode ser feliz alcançando a sua prosperidade. Como eu posso traçar um caminho para que a minha prosperidade, dentro das minhas possibilidades, ela seja conquistada? Nossa, perfeito isso, né, pastor? Porque a gente costuma falar que as pessoas, elas olham o palco do outro. Porque quando a gente mostra as celebridades e os artistas, a gente olha o que ele quer que a gente veja. A gente olha o palco dele. Ninguém olha para os bastidores. Ninguém sabe o custo da vida dele para ele alcançar aquilo, como foi a história dele, né? Então a gente fala, olha para os seus bastidores, para que você crie o seu palco, né? Não adianta a gente olhar para a grama do vizinho sem olhar o que ele está semeando lá, né? A gente tem que olhar para aquilo que a gente tem de possibilidades, habilidades dentro da gente para buscar e principalmente, né, sair do que o outro espera de mim. Isso é um lugar muito tênue para a gente ir e que fatalmente nós não seremos felizes. Porque o que sou eu, a minha história, né? A gente fala até de irmãos de mesmos pais, pode ter tido a mesma criação, ter estudado no mesmo lugar, ter morado no mesmo lugar, mas a forma com que eu construo a minha história, ela é só minha. Então, como é que eu vou ser feliz com o que o outro tem? Não vai, né? Não vai buscar. Então, é o autoconhecimento, é o reconhecimento dos seus bastidores, do que está dentro de você. Agora, quando nós criamos sonhos ou planos, vamos colocar dessa forma, quem sabe algumas metas, isto ajuda a dimensionar aonde eu posso chegar e segue como uma ferramenta motivadora. Poderosa. Gostaria que vocês falassem um pouquinho por isso. Quem sabe, Val, você pudesse abordar um pouquinho. Como que eu posso criar sonhos e planos alcançáveis que sejam
instrumentos motivadores para que essa prosperidade seja sempre crescente, né? Bom, o primeiro passo, eu acho que é você avaliar o que é possível. Posso dar um exemplo meu, por exemplo. Eu posso querer emagrecer 50 quilos. Pode ser meu sonho. Agora, se eu não começar com 1, com 2, com 3, eu não vou chegar nos 50, né? Então, a gente às vezes bota lá um objetivo lá longe, que é muito difícil. E aí, como eu não vou chegar nos 50 tão rápido quanto eu gostaria, que seria eu dormir e acordar 50 menos mais magra, isso não vai acontecer. Então, eu vou acordar no dia seguinte e falar, putz, não emagreci 50? Ah, que decepção. Então, deixa, eu vou comer de novo, né? E volta para aquele mesmo, achando que aquilo não dá certo. Mas por quê? Porque você já teve um fracasso imediato, porque a sua meta é muito inatingível. Então, o ideal é a gente ter uma meta que seja factível, uma meta possível. Então, e o que a gente faz muito, que é muito poderoso, uma ferramenta mesmo para a gente construir os nossos sonhos, é escrever. É colocar no papel aquilo que a gente quer, né? Então, assim, tem até um estudo que foi feito, muito poderoso, diz assim, olha, de 10, a Paula sabe isso perfeito, que tem quantas pessoas lá, lembra aquele estudo que foi feito? Sim, foi numa universidade em 1953 e eles colocaram para a classe mais, era o equivalente a Harvard na época, nos Estados Unidos, e eles colocaram realmente que dentro desses grupos de aluno, quantos deles tinham seus sonhos por escritos, e apenas 3% tinham seus sonhos por escritos. E aí, em 1973, 20 anos depois, eles se reencontraram com essa turma e quem eram os mais bem-sucedidos? Obviamente. 3% que tinham escrito. 3%. E assim a gente percebe que a gente faz isso na nossa vida e a gente sabe, as metas que eu coloco e que eu me comprometo comigo, e não para o outro ver, não para pôr no Facebook na virada do ano, e não só motivado por aquele estímulo de todo mundo faz, mas porque realmente para mim é importante, a hora que eu escrevo, eu crio um compromisso e um comando para o meu cérebro de que aquilo está registrado. E aí a gente vem acontecendo isso com a gente vem fazendo, escrevendo bastante coisas e as coisas estão acontecendo e acontecem, porque é a força disso. Então eu imagino que tem que ser factível e que tem que escrever. Eu acho interessante também nessa questão dos sonhos e metas, eu falo isso de vez em quando por aí. Dizem que o item que mais aparece nos planos de um novo ano é perder peso, principalmente para as mulheres. E o pessoal começa o ano e depois fica pelo caminho. Sabe por quê? Perder peso é um ótimo plano. Mas por que não incluir assim? Na minha meta, caminhar 30 minutos todos os dias, fazer exercício, quer dizer, uma meta menor, de um dia de cada Boa vez. ideia, pastor. Mas o resultado, Boa ideia. o resultado vai ser no longo prazo. Mas vamos trazer um pouquinho para o dinheiro? Vamos fazer um pouquinho para a questão da riqueza. Eu quero, inclusive, aproveitar e dizer novamente, o objetivo do saldo extra não é fazer ninguém rico. O nosso objetivo é fazer com que você viva bem com a sua renda e seja feliz. Viva com dignidade. Agora, é claro que se você seguir todos aqueles conselhos que nós falamos aqui, o seu salário vai render mais, você vai fazer bons investimentos e você pode sim construir sonhos materiais. Paula, fale para a gente um pouquinho sobre essa questão da riqueza. Como a gente pode construir um patrimônio financeiro que satisfaça as nossas necessidades, dentro da questão do comportamento. Né? A gente fala muito sobre dicas aqui, financeiras, orçamento, planejamento, controle, etc. A riqueza ela não é um mal em si. Não. Como eu posso fazer para chegar lá e trazer algo construtivo para a vida? A primeira coisa que as pessoas precisam entender é usar o dinheiro como uma energia, como a gente já falou nessa série toda. Então, o que eu acho que é mais fundamental? É que ela construa uma mente, é o que a gente chama de uma mente próspera. Você tem que ter uma mente próspera, uma mente que acredite que você é capaz, uma mente que acredite nos seus talentos e no seu potencial. Trazendo isso para a sua realidade, porque independe de quanto você ganha, isso é uma conta que eu sempre gosto de levar, de trazer. Quando a gente eu trabalhei muitos anos em banco, como eu comentei, você tinha lá os clientes milionários, eu me especializei em atender clientes milionários e você também tinha os clientes devedores, clientes que tinham dificuldade de trabalhar com o seu recurso. Mas existe uma parte de pessoas no Brasil, e aliás, vamos falar do nosso país inteiro, que sobrevive e consegue pagar suas contas com salários muito baixos. Então, o muito ou o pouco é referencial em relação ao que você gasta, ou em relação a como você lida com o seu dinheiro. Porque eu tive muitas pessoas com salários de 2 dígitos, de mais de 20 mil reais e que deviam 50 mil reais no cheque especial todo mês. Então, você começa a perceber que é como eu me comporto em relação ao dinheiro. Esse é o primeiro aspecto
que você tem que levar em conta. Então, tem que se conhecer, tudo que a gente já falou aqui. Agora, dicas realmente práticas. O que você precisa fazer de verdade é ter uma parte do teu recurso, obviamente, destinado para um longo prazo. O problema de nós, em si, brasileiros, se a gente for pensar na nossa cultura, a gente não tem uma cultura poupadora. E a cultura poupadora, você pega, por exemplo, o mundo americano. O mundo americano, como a renda fixa lá não se ganha dinheiro, todo mundo é acionista de empresa. Você nasce com esse conceito de investir recursos dentro de empresas, enfim. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, aqui no Brasil a gente está acostumado a ganhar muito dinheiro, entre aspas, com juros altos da nossa renda fixa, e a gente acaba não tendo esse olhar de olhar como participativo dentro das outras empresas, de fazer negócios que tem a ver até com a questão da gente fazer e contribuir com o próximo, né? E lá eles fazem isso, eles entram com a visão de acionista. Então, é reservar uma parte do teu recurso mesmo, só que não pensando no hoje. O que a gente tem que ver é olhar no longo prazo. Os gráficos de investimento sempre mostram isso. E assim, não só investimento, a gente leva isso para o comportamento. Né? Tudo que vira um hábito, com o tempo, em algum momento, ele vira exponencial. E essa é essa grande legal. segredo. Eu acho que vale também dizer aqui o seguinte, você quer ser rico, tudo bem. Não há nenhum pecado, tudo legal. Agora tem que sair da zona de conforto. Exato. Se ficar parado, olha, eu estou aqui, estou ganhando meu salário, está legal, já tenho meu carrinho, estou pagando as contas, e aí fica acomodado. Com certeza. Eu acho que é investir na carreira. Vocês falaram sobre investimento, Isso. ou seja, investir num curso de línguas, por exemplo, não é pensar no amanhã, porque o resultado não virá no curto prazo, mas amanhã depois pode surgir. Por ter esta habilidade ou esta competência, que é falar uma outra língua, abrir uma porta de oportunidade para crescer na com própria certeza. carreira. É importante isso, né, Jéssica? A gente sair da área do conforto, estamos investindo em nós mesmos para galgar um passo de cada vez. É maravilhoso estar trazendo isso, porque a zona de conforto, que é nosso conhecido, mas os nossos sonhos não estão na zona de conforto, porque se eles fossem zona de conforto, não seria mais sonho. Então, a gente tem até um gráfico, né, que a gente está aqui na zona de conforto e eu tenho que buscar o sonho. O que eu preciso fazer? Aumentar a zona de conforto. Como é que eu faço isso? Ficando desconfortável, indo à luta, indo em busca, porque vai chegar um momento que aquela zona de desconforto, ela vai se tornar confortável e aquele sonho vai fazer parte da sua vida, né? É você colocar uma mente merecedora e de conquistar algo, né? É você se possibilitar ir em busca de algo melhor. Porque realmente, esperar que as coisas venham, aconteçam, elas não vão acontecer se você não for, se você não mostrar, se você não caminhar, né? Então, e as pessoas, elas não gostam do desconforto, né? A gente não está habituada a ficar nessa zona do desconforto. Até porque é um aprendizado novo, a gente tem medos, né? A gente tem medo da luz, do sucesso, a gente tem medo de não conseguir, e aí a gente não enfrenta. Só que quando você não enfrenta, você não alcança. Verdade. Então, qual dor vai ser pior, né? Eu acho que nesse contexto, porque vocês trabalham com consultoria, certamente envolve planejamento, nós temos aqui mente criativa, nós temos a mente mais racional, aquela que trabalha emocional, as três trabalham muito bem esse assunto. Eu sempre digo que educação financeira não é só a parte técnica, o orçamento, o planejamento, é o controle, e tem a parte comportamental, que é a atitude, é a mudança. Mas vamos um pouquinho para a parte técnica. Val, é importante a gente ter uma fatiazinha do nosso orçamento para investir em nós mesmos, né? Eu já falei estudar línguas, poderíamos falar em fazer uma viagem cultural, comprar um livro que vai trazer uma inspiração. Como que a gente pode trabalhar isso de uma forma, de ter a visão certa, de não ficar assim desanimado, o resultado vai vir tão longo. Como a gente pode tratar um pouco desse assunto? Bom, basicamente, mesmo sendo uma ação, né, a gente está falando de uma parte técnica, ou seja, a pessoa vai ter que botar a mão na massa e fazer algo, né? Parte de um desejo, o desejo de não continuar na mesmice, de sair dessa zona de conforto para dar um passo a mais, né? Então, o primeiro passo é a pessoa procurar procurar pessoas que possam, aquilo que a gente falou, da média das pessoas que a gente anda, procurar pessoas que possam inspirá-lo, indicação mesmo, cursos que ela possa fazer, e para saber se está na direção certa, veja o que dizem a respeito daquilo. Então, não entra numa livraria e compra um livro qualquer do nada porque achou que a contracapa fala uma coisa bacana, né? Procura, eu sempre faço isso, eu sou louca por livro, então eu entro na livraria e eu fico, isso aqui, mas
geralmente já vou com uma listinha, né? Mas quando eu não vou, tô de surpresa ali, entrei, eu pesquiso e vejo lá, tá bom, isso aqui é legal, estão falando, deixa eu ver o que estão falando disso. E eu entro na internet, pesquiso o que estão falando, pergunto geralmente para as meninas, a gente troca ideia, gente, vale a pena, vocês acham que esse autor e tal e tal? Ah, legal, então eu vou lá e invisto, aí eu vou lá e compro o livro. Ou eu vou lá e assisto um filme, eu sou muito inspirada por filme. A gente tem uma lista de vários filmes que são importantes, empoderadores, porque fazem a gente enxergar a vida de outra forma. Porque a gente vive através do exemplo, não só a criança. Nós adultos também nos miramos nos exemplos. A hora que a gente vê alguém que faz o que a gente acha incrível, que a gente admira, a gente olha e fala... É ali que eu quero, como é que eu faço para chegar ali? E uma mentalidade que não é competitiva, não é porque você não quer que a pessoa tenha, é porque você também acredita no seu poder de conseguir também. Então a luz, a gente sempre fala isso, a luz ela é maior, a sombra é maior à medida que eu tenho mais luz. Então às vezes a gente fica escondido por medo da nossa, não quero aumentar minha sombra, eu não quero que vejam que eu não sou tão assim, mas poxa, vamos lá, arrisca, mostra a sua luz para o mundo, né? Então eu acredito que desse modo a gente consegue criar uma mente vencedora, uma mente próspera, e conseguir alcançar o que a gente quer, seja através de dinheiro, ou seja em relacionamentos construtivos, em uma vida boa, né, harmoniosa e tal. Todo, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre riqueza dentro de um seguinte contexto. Existem pessoas que adquiriram a riqueza e a riqueza não significou a felicidade. Quando que a pessoa perde o norte? Eu conquistei meus sonhos, todos os meus objetivos. E aí, em vez daquilo ser uma bênção, quem sabe trouxe aspectos negativos para a vida. Como tratar a riqueza quando ela chega de uma forma positiva e construtiva para que ela não se torne negativa na vida? Paula? Simples, simples. É uma equação muito básica. É você não enxergar o dinheiro como fim, e sim como meio. Quando a gente olha para a prosperidade e fala, eu quero ficar rico, ok, mas o que você vai fazer com isso? Porque a gente sempre fala, quando a gente faz a sessão de valores, especialmente no nosso treinamento, a gente trabalha muito isso. O que vai fazer a sua motivação? Porque a sua motivação não é ganhar o dinheiro. A gente, no processo de coaching mesmo, se a pessoa chega e fala, o meu objetivo de coaching é conseguir um emprego público, por exemplo, quero passar num concurso. Na verdade, a motivação das pessoas não é o concurso público. É o que aquilo vai trazer. Então, a gente tem que ter isso muito claro, porque se a sua mentalidade diz que o seu objetivo é ganhar dinheiro, você tem que ter qual é o propósito. Todos nós, a gente acredita que todos nós estamos nesse planeta com um propósito, com uma missão de vida, né? Então, com algum objetivo que seja muito além, onde o dinheiro sim seja um meio. E a gente mesmo tem muito isso de trabalhar nossa mente próspera. A gente também quer ter realmente prosperidade nos aspectos, e a gente já tem prosperidade em muitos aspectos, mas pensando também na questão financeira, ok, mas o que a gente sempre pensa mas qual é o propósito disso? Por que você quer? Porque eu trabalhei muito com cliente que tinha muito dinheiro e que não era feliz. Então, para mim, essas coisas não estão vinculadas. Realmente, assim, o dinheiro não traz felicidade no aspecto se o seu objetivo é o dinheiro. O que ele vai trazer é conforto, é tranquilidade, é você poder viajar sem se preocupar. E a gente sempre fala muito isso, né? O nosso objetivo de impactar milhares de pessoas com a nossa história, com a nossa vida, com o que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente acredita que isso é capaz e que isso vai mudar o mundo. Mas, de verdade, se você mudar uma pessoa no seu mundo, você já mudou o mundo. Então, você não precisa mudar, né? Começa um passo de cada vez. Precisa 50 quilos, né? Então, tem que entender isso. Não precisa, pode ser um pouquinho. Então, assim, o propósito do dinheiro também tem que ser esse, pastor. A gente acredita que essa é a grande verdade, não seja o meio. Se você fizer isso como objetivo da tua vida, você provavelmente vai chegar lá e vai estar frustrado. Nós temos só 2 minutos. Eu queria que vocês dissessem agora um insight, uma frase, algum pensamento que a gente pudesse deixar assim, finalizando a nossa série. Tem uma frase que é muito forte pra gente, né? Que é, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Nossa, lindo, profundo. Quando desistir... Não é uma opção, o sucesso é inevitável. Legal. Tira desistir e segue. Acreditar que é possível. É isso. Sempre. É que a sua luz seja capaz de iluminar o universo, porque ela está aí dentro de você, você só precisa deixá-la surgir, deixá-la crescer. Louvado seja o Senhor. Jéssica? Foco, força e fé. Eu acho que são os 3 Fs que faz com que a gente siga o nosso caminho, sempre ter um foco, não desistir jamais. Que bacana. Eu disse que tinha 2 minutos, na verdade eu tinha um pouquinho mais. Eu queria que vocês falassem assim, curtinho, porque eu queria terminar de uma forma diferente. Eu queria usar o exemplo delas. Elas vieram aqui dedicar o tempo que poderiam estar usando lá na empresa para fazer mais clientes, para atender os clientes, para fortalecer o trabalho que elas realizam. Elas são irmãs. Elas uniram os talentos diferentes que elas têm. Uma trabalha mais na criatividade, outra trabalha mais na parte de integração,
a outra, quem sabe, na parte mais metodológica, enfim. Elas uniram os talentos que Deus as concedeu para construir uma empresa que trabalha com desenvolvimento humano. Encontraram dentro de casa uma razão para serem pessoas diferentes na sociedade. E eu quero usar o exemplo delas para inspirar vocês que estão aí. Se você não tem 2 irmãos ou 2 irmãs para ajudar, faça sozinho. Siga os conselhos que elas deixaram aqui. Use o exemplo delas, de pessoas que vieram aqui voluntariamente compartilhar ideias, pensamentos construtivos para que a gente mude a nossa vida. Não é nenhum pecado chegar até a riqueza, encontrar a prosperidade e fazer com que essa prosperidade se torne uma bênção na sociedade, ajudando tantas e tantas pessoas que precisam. Elas têm também uma visão espiritual sobre a vida, de que existe algo mais, além dos conselhos e estratégias humanas, que podem fazer com que a nossa vida seja diferente. É a inspiração que vem de Deus. Que Deus quer o bem para você, Deus quer a prosperidade para a sua vida. E eu vou ler um texto da Bíblia que confirma tudo aquilo que elas falaram. Salmos 112, versos 1 a 3, que diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Deus quer a sua prosperidade, a riqueza do bem-estar, uma família feliz, unida, não apenas no dinheiro, mas nas conquistas da vida, olhando para o futuro com esperança. E o caminho é: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Temer ao Senhor é trazer Deus para a vida, colocar Deus como prioridade, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos vocês. O Saldo Extra continua ao seu lado e nos vemos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Até lá!